Fala comigo, coleguinhas. Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma dica hoje, né? Lembrando que essas dicas aqui são para iniciante, né? Que é um técnico aprendiz, né? Que está aqui com a gente. Então vamos lá para hoje com uma placa de uma máquina de lavada Electrolux de modelo LT12F ST, né? E a máquina não está ligando. Então eu recebi essa placa aqui para fazer a análise técnica, tá? Eu já adiantei alguns testes aqui, tá? Mas eu vou falar para vocês o primeiro passo, qual que é quando se recebe uma placa eletrônica para você estar fazendo um conserto, certo? Então vamos lá. Primeiro, uma inspeção visual, né? Você vai fazer uma inspeção em toda a placa, ver se tem algum componente que já apresenta um defeito, né? Oxidação, sinal de queimado, de curto, né? E depois você faz os testes a frio, né? Para ver se você já encontra algum componente em curto, tá? Eu fiz aqui a limpeza do canto da fonte dela, né? E já fiz uns testes a frio aqui também. No visual também já peguei alguma coisa. E a gente vai usar aqui também a fonte assimétrica da, da AFR, né? E a gente vai injetar 3 volts e 1 ampere e a gente já vai ver que já tem um consumo na placa, tá? E depois a gente vai fazer os testes ali para vocês verem com o multímetro que a gente vai ter uma falha no circuito da fonte aqui do circuito regulador. Tá ok, pessoal? Vamos lá então. Então, coleguinhas, voltando aqui, só para vocês observarem, eu já conectei, né, os cabos da fonte assimétrica no AC1, no AC2. Aí estou ligando a fonte, vocês observam que está 3 volts 1 ampere. Quando eu conecto lá, ó, que está conectado com a placa, eu tenho 25 milivolts de consumo na placa, né? Eu já fiz uns testes aqui com o multímetro também, né, a frio, e observei que eu tenho um contato do CI regulador, o LNK 306PN, que está apresentando curto, que é o pino de 1 para 5. Tem um desenho aqui, onde que eu já consegui pegar ali no datasheet dele. Então eu vou injetar com o multímetro ali na escala de diodo do 1 para o 3, do 1 para o 4 e do 1 para o 5 nas pinagens, né? E observem que eu tenho o diodo ali no pino 3, 4 e 5, que está conectado com o pino 1 lá. Se vocês têm dúvida de como faz esse teste, deixa nos comentários aí, que assim que possível eu faço um vídeo explicando sobre a escala do multímetro para você estar mais aperfeiçoando a técnica de vocês, né? Pessoal, já voltei aqui conectado e posicionado o celular. Talvez está um pouquinho tremido aí, possa tremer também no decorrer do vídeo, tá? Porque o suporte fica aqui próximo e a haste dele às vezes balança um pouco. Então na escala de diodo eu vou colocar minha ponta positiva no pino 1, né? Que tá aqui, ó. Pino 1. Para o pino 3 vai me dar 538, que é um diodo. No pino 4 vai me dar outro diodo. E no pino 5, conforme eu mostrei para vocês lá, é outro diodo também. Mas só que esse ponto aqui está em curto, tá? E se eu medir esse ponto aqui, ó, que esse aqui é o capacitor que está estufado,
eu tenho um curto também, tá? Então esse capacitor, o meu LNK e esse capacitor aqui, ó, tá me apresentando curto, tá? Deixa eu ver, esse cara aqui, ó, que é a entrada da fonte ali, ou do filtro. Então eu vou tirar primeiro da placa esse que está apresentando, que está estufado aqui. Depois que eu tirar ele fora, a gente vai fazer o teste com o multímetro de novo, tá ok? Eu vou só ligar o ferro aqui para estar esquentando. Essa placa, pessoal, ela tem o defeito sempre apresenta nesse modelo da Electrolux, que é esses dois capacitores e o LNK que dá problema. Toda vez que a gente for fazer alguma manutenção, já vim com foco em cima desses pontos aí, tá? O certo é você trocar os 3 capacitores mais o LNK, tá? Só que eu não tenho esse LNK aqui novo. Aí eu vou ver se eu tenho uma placa doadora ali, né? Que eu possa estar pegando esse LNK aqui e trocando. Mas a princípio, se for o meu curto só em cima do capacitor, eu vou só trocar esse capacitor e esse aqui, tá? O do filtro de regulador aqui eu vou deixar ele, porque ele não está apresentando falha, tá? Então, ó, acho que o ferro já está quente. Não sei se vocês vão conseguir acompanhar aqui, mas eu vou tá removendo ele. Deixa eu tirar de lado aqui o multímetro. Não sei se ele vai sair de primeira, porque eu só removi a cola lá do outro lado. A cola. Então vou pegar aqui, dar uma limpada. Aí você tem que estanhar um pouco, né, para facilitar. Vem com o estanho novo. Ó, o ferro ainda não tá bom. O ferro que eu tô usando aqui é um da AFR também, tá, pessoal? E ele tem uma pontinha muito legal, muito fininha aqui para outros trabalhos que eu uso aqui, tá? Como eu ainda sou um aprendiz ainda, eu não tô com uma bancada top não, mas se Deus quiser, daqui uns dias a gente vai estar com a bancada melhor aí, até para estar fazendo uns vídeos para vocês também, tá bom? Peço a vocês que estão assistindo, que está gostando do conteúdo, deixa seu like, ajudar o canal a crescer aí, né? A gente tem poucos inscritos, a gente pretende sempre estar gravando um vídeo para vocês de todos os concertos que aparecem aqui na bancada. Não especificar só um tipo de trabalho, mas o que aparecer aqui, se a gente conseguir gravar e levar para vocês, para nós estar aprendendo junto. As pessoas que já são técnicos há mais tempo, deixa suas dicas nos comentários, tá? Ajuda a gente divulgar o conhecimento para quem está aprendendo. Pessoal, aqui na hora de tirar o capacitor, eu já rompeu uma das perninhas dele aqui, ó, do terminal, do lado positivo, tá? Então vou estar removendo por completo ele aqui. Vou pegar uma pinça aqui, só um minuto. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar aí, cara. É os primeiros vídeos que a gente está gravando. Aí não tá com aquela imagem perfeita, ângulo perfeito. Mas a gente vai se adaptando aqui para levar sempre o melhor para vocês. Pronto, removido. Agora a gente volta lá e faz o teste de novo aqui
nas trilhas aqui, para a gente ver se a gente já removeu esse curto. Deixa eu posicionar aqui de novo o multímetro, numa posição que vocês consigam ver. Tá, então vai ficar aqui. Aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Show de bola. Então a gente tinha um curto aí, né, pessoal, na escala de diodo. Então vamos pegar nos dois lados aqui e vamos conferir de novo. Ó, o curto permanece ainda, perdão, pessoal. Minha mão ficou na frente aqui. Então provavelmente o curto tá nesse LNK mesmo, tá? Então aqui, ó, a gente permanece o curto então. Então agora a gente vai, eu vou pegar e vou remover o LNK, né? Vou remover mais um capacitor aqui, esse cara aqui, ó. Não sei se estão conseguindo ver. Vou remover esse capacitor, que ele está em curto também, tá? E depois eu faço um teste aqui. Aí depois a gente tira o LNK. Vou deixar o LNK por último. Mas com toda certeza ele está em curto, porque eu estou pegando o curto do pino 1 para o pino 5, né? Pino 5 que é o que a gente apresentou o curto aquela hora. Então esse cara aí deve tá em curto mesmo. Tá bom, pessoal? Então vamos seguir aí com a remoção dos componentes danificados. E daqui a pouco eu já retorno aí para mostrar o que eu fiz aqui para vocês. Coleguinhas, voltei aqui. Vamos dar continuidade no nosso vídeo. Então aqui eu selecionei na escala de diodo, tá? Tô com o LNK aqui, tá? Removido a placa. E se vocês observarem, para quem não conhece ainda, eu tenho uma pintinha, tipo uma bolinha aqui no encapsulamento dele. Isso aqui me indica qual que é a posição que ele vai ficar na placa e também me orienta sobre o pino 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8. Lembrando que esse modelo aqui a gente não tem o terminal 07, né? Como eu mostrei lá no início do vídeo para vocês, eu tenho um diodo aqui do pino 1 para o pino 3, do pino 1 pino 4 e do pino 1 para o pino 5. Tô falando pino, mas é os terminais, tá, pessoal? Assim que eu costumar falar mais o termo técnico, a gente vai sempre estar melhorando aí para vocês. Aí você tá conseguindo acompanhar o multímetro, né? Então lá o pino 1, a bolinha, pino 1, ponteira direita. Vou lá no pino 3, que é o meu diodo. Então eu tenho um diodo. Vou lá no pino 4, tem outro diodo. Vou lá no pino 5, eu tenho um curto. Beleza? Aqui é o defeito. Se eu tiver um aqui no novo, na placa doadora, ou quando chegar um novo, eu vou estar mostrando para vocês qual a leitura que deve ter, tá ok? Voltamos lá na placa, a gente lembra que a gente tinha um curto aqui também, né? Então agora, se vocês observar, dá uma leitura infinita. Por quê? Porque está aberta. Se eu pego lá do pino 1 para o pino 5, eu tenho uma leitura infinita, acima de 1,5 eu já posso considerar infinita, tá bom? O capacitor que eu tirei aqui, o C19, que foi o segundo que eu tirei, eu removi da placa quando vocês já não estavam mais, que eu não estava filmando, estava em off aqui. Eu testei ele aqui na escala de capacitância. Ele tá me dando os 4.7 microfarads dele, né? Que é da leitura dele. Então esse capacitor tá bom, beleza, pessoal? Mas mesmo assim eu vou estar substituindo ele. Esse capacitor é o que removeu um dos terminais, né? Que na hora que a gente estava removendo.
Então agora eu vou colocar aqui na fonte assimétrica também, só para vocês acompanhar que a gente já não vai ter mais o curto aqui na placa. Então a gente agora vai ter que conseguir, né, a gente vai ter que conseguir os componentes que aqui apresentou defeito para a gente estar trocando para a placa voltar a funcionar, tá? Então agora a gente vai aqui, tira o terminal, liga a fonte. Eu vou remover vocês aqui do pedestal para você estar acompanhando, tá? Só um minutinho. Tirou. Vocês viram que eu já posicionei aqui as minhas garrinhas jacaré no AC2 e AC1. Já liguei minha fonte em 1 amperes e 3 volts. Vou injetar os 3 volts aqui na placa agora. 2, 3 e... olha lá. Pronto, pessoal. A gente não tem mais aquele curto de 25 miliamperes, tá? Então agora vou ver aqui nas minhas placas doadoras se eu consigo esse LNK, tá? Para mim poder estar fazendo a instalação aqui, né? Voltando ele para a placa e funcionando para vocês verem, tá? Assim que eu finalizar aqui, eu chamo vocês para você estar acompanhando o final do vídeo, porque trocar o componente aqui, eu acho que todo mundo sabe, né? Então, mais seria os testes. Só lembrando, pessoal que está até agora, se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, para a gente estar sempre crescendo, tá? Pessoal que já tem bastante experiência aí, que chega para somar, deixa nos comentários o que eu posso estar melhorando de informação, para que quem está procurando aprender também aprenda com seus comentários, tá ok? Então vamos lá. Coleguinhas, consegui aqui o LNK novo e os capacitor também, tá? Aí eu vou estar fazendo o teste aqui para vocês verem na escala de diodo. Na escala de diodo. E estão conseguindo ver? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu só ver se eu consigo melhorar a posição desse multímetro aqui, para você estar acompanhando. Show de bola. Aqui agora eu tô com o LNK novo, né? Aqui. Não sei se consegue ver aqui a leitura. Tá, parará. Aí, pessoal. E esse aqui é o velho. Então o velho, você viu que o pino 1 pro pino 5 tinha um curto aqui lá, tá? Pino 1, pino 5, curto. LNK novo, tá? A manchinha ali, a bolinha indicando a posição dele que vai ficar na placa e também indicando para mim a posição de terminal 01. Pego do 01 para o 01. Deixa eu virar aqui. 01 para o 5. A gente tem que dar um diodo. Certo? Cadê? Aí, pessoal. Então agora vamos voltar para a placa aqui, inserir e depois a gente volta para fazer um teste aqui para ver se ela vai pitar. Tá bom? Posicionar a garra do jacarezinho aqui da fonte, né? O positivo e o negativo, no AC1 e AC2, certo? Aqui tá conectado, a gente vai aqui na fonte, desconecta o cabo ali, te liga, permanece os 3 volts 1 ampere, a gente liga,
Vocês podem observar que acabou o curto, tá? Foi instalado no local que foi retirado o LNK 306PN e o capacitor de 4,7 microfarads, um de 400 volts e outro de 450. Como eu não tinha o de 400, eu coloquei aqui no o de 450 também, tá? Então, o que você não pode colocar alterado é questão de capacitância, né? Microfarads. Não elevar muito, porque senão você acaba danificando o desenho do circuito elétrico. Então aqui agora a gente está com a lâmpada em série, tá? Quem aí ainda não conhece lâmpada em série, digita aí nos comentários, eu quero aprender a fazer uma lâmpada em série. Aí eu vou fazer para vocês. Vai conectar aqui na tomada da minha lâmpada em série. Como eu estava te falando, se tiver um curto vai apresentar para mim que a lâmpada vai acender, certo? Ó. Então agora a gente vai colocar aqui no AC1, tá? E vamos esperar. Aí, vamos tirar de novo aqui para ficar mais legal, gente. Para vocês verem, a gente fez os outros testes ali e em nenhum momento ela bipou, né? Por quê? Porque a tensão era muito baixa, 3,3 volts, né? E agora a gente está aqui no 127 volts. A parte que a gente trocou é a parte de retificação, né? Eu vou colocar aqui de novo para vocês, tá? Na tomada, na lâmpada em série, vocês vão perceber que o barulho da plaquinha de ligando funcionou. Eu não tô com o painel da máquina aqui, tá? Então eu vou estar entrando em contato com o pessoal que trouxe para mim fazer o conserto. Vou estar devolvendo para eles, tá? Se vocês tiveram dúvida durante o processo, sei que eu estou iniciando e tem muito a melhorar ainda, tá? Querendo sempre trazer o melhor para vocês. Peço que vocês deixem seu like, compartilhem com seus colegas que estão com problema com a placa de máquina de lavar. Estamos aprendendo junto aqui. Igual eu já falei no início, os técnicos que já trabalham na área, que têm um conhecimento, deixem seus comentários aí o que a gente pode estar melhorando. Quem tem dúvida sobre os testes que foi feito, deixe nos comentários, igual eu falei sobre a escala do multímetro. Eu tenho dificuldade com a escala do multímetro, faz um vídeo aí pra nós, tá? Vamos dando ideias aí pra mim também, pra mim poder estar ajudando vocês. Beleza? Fique com Deus, Deus abençoe vocês e a bancada, que dê tudo certo. E tchau, valeu.